Você já reparou porque do nada todo mundo começou a fazer journal, pintar, fazer scrapbook, fazer cerâmica, tudo isso de uma vez? E não é só gente criativa que tá fazendo isso, não. É gente cansada mesmo. E hoje eu quero te explicar que isso não é moda, não é nostalgia, não é estética da internet. Isso é o nosso cérebro pedindo socorro. O cérebro humano tá tentando voltar ao que ele foi feito pra fazer. Criar. Então, por que estamos tão viciados em hobbies manuais e a ciência por trás disso? Oiê, se você não me conhece, seja muito bem-vinda, pega uma cadeira e bora conversar um pouquinho sobre criatividade? Eu sou a Carolima e você me encontra nas outras redes sociais como @itscarolima e eu vou ficar muito feliz de te ver por lá, onde eu posto a minha rotina, o meu dia a dia e as minhas páginas de journal e outras atividades manuais que eu estou fazendo esse ano. Bom, agora vamos falar que o nosso cérebro ele não foi feito só para consumir. O cérebro humano, ele evoluiu criando ferramentas, criando símbolos, criando línguas, criando coisas e não só consumindo aquilo que já estava criado. E hoje a gente tem a criatividade como um extra do ser humano, mas na verdade, a criatividade ela faz parte da estruturação do cérebro humano. Se a gente passa o dia inteiro só consumindo, o nosso cérebro ele entra no modo passivo. Ele recebe infinitamente e ele não consegue produzir nada. E aí ele não processa nada profundamente. Por isso a gente tem aquela sensação de que tá muito mais difícil aprender, de que tá muito mais difícil entender as coisas, de que tá muito mais difícil memorizar as coisas, simplesmente porque a gente não usa o cérebro. Quando a gente era criança, na época da escola principalmente, todos os dias a gente aprendia uma coisa nova. O nosso cérebro ele tava sempre em movimento. E nessa época era muito mais fácil de aprender outras coisas. Hoje em dia a gente só consome. E tá cada vez mais difícil de fazer qualquer outra coisa que não esteja no automático ou dentro da nossa rotina. Algo que a gente já tem aprendido em alguma fase da vida. Estudos em neurociência mostram que criar ativa várias áreas do nosso cérebro ao mesmo tempo, diferentemente de consumir. Criar ativa a memória, a coordenação motora, as emoções, as tomadas de decisões. Já percebeu como ultimamente está bem difícil de decidir qualquer coisa? O senso de identidade. Finalmente a gente vai parar de simplesmente consumir estéticas da internet e copiar a Clean Girl Aesthetic e vai criar a nossa própria identidade. Algo que a gente não estava fazendo há muitos anos. Resumindo, consumir ativa poucas e criar ativa muitas áreas. Agora falando um pouquinho sobre os hobbies manuais, eles ativam aquilo que a gente chama de estado de fluxo, que é quando você está tão presente naquilo que você faz que parece que o tempo passa diferente. Sabe quando você está fazendo uma página ali do seu journal ou pintando uma tela, uma cerâmica, que seja, e você tem a sensação de que o tempo tá passando mais devagar, que as coisas estão acontecendo com mais calma? Então, é isso aí. Quando a gente tá nesse estado, o cortisol, que é o hormônio do estresse, reduz drasticamente, chegando a 40%. O cérebro, ele entra em ondas um pouco mais lentas, sabe? Que são associadas à calma. E aqui vem um ponto chave para nós, criados na geração Z, nós que vivemos trabalhando, que vivemos com telas, que vivemos o tempo todo consumindo coisas e gerando estímulos o tempo inteiro. E somos o quê? Pessoas ansiosas. Quando a gente tá nesse estado de fluxo, a ansiedade diminui. E a ruminação mental também, sabe? Aquela barulheira que fica na cabeça. Gente, aqui é claro que a gente não tá falando de cérebro neurodivergente, que a gente não tá falando de uma ansiedade crônica. A gente tá falando de sintomas que reduzem quando a gente faz atividades manuais, tá? Eu não tô falando que a atividade manual ela vai curar essa ansiedade, etc, etc. Vocês entenderam que eu estou explicando por que a gente está querendo tanto fazer atividades manuais. E pra mim, por exemplo, eu não sou uma pessoa ansiosa, mas eu sou uma pessoa que consome muito. Então, meu cérebro fica muito acelerado. Fazer o journal tem sido uma calma, um momento de paz, um momento que eu paro e reflito sobre as coisas da vida e que eu faço com calma. Eu me sinto ali. E isso explica porque quando a gente tá pintando, fazendo journal, fazendo qualquer coisa de atividade manual, a gente fica ali 40 minutos, 50 minutos fazendo e fala assim, nossa, nem parece que passou tanto tempo. E a gente fica 40 minutos quieto e a gente fala assim, não acredito que eu fiquei aqui 40 minutos fazendo isso e consegui fazer. Porque o nosso cérebro, nesse momento, ele sai do estado de alerta, que ele fica o tempo todo, da notificação do celular, da notificação de tudo, do Reels, do TikTok que a gente vê o dia inteiro, e entra no estado de calma. Coisa que a gente errou por muitos anos é achar que o cérebro, ele age sozinho, sabe? Ele não tá ali junto com o corpo. Mas o cérebro e a mente, eles trabalham juntos, gente. O nosso corpo, ele é uma coisa... Por isso, o corpo precisa
participar do pensamento. Se você usa a mão para criar, você ativa o sistema sensorial, porque você tá tocando ali nas coisas. Você melhora a conexão entre o cérebro e o corpo, porque você manda um comando pro cérebro fazer, e é um comando diferente daqueles que já estão automatizados. E aumenta a sensação de presença, porque os hobbies manuais, eles dão isso, eles te trazem a sensação de presença. E aí que tá uma explicação porque escrever à mão é tão diferente e a gente memoriza mais do que quando a gente só digita alguma informação. Eu não sei vocês, mas eu gosto de fazer planejamento à mão porque eu memorizo, eu lembro o que eu tenho que fazer. Porque quando a gente escreve, o cérebro processa mais, né? E ele entende que aquilo é mais real do que só quando a gente digita. Mas aí vocês me perguntam, Carol, por que isso virou necessidade agora? A gente vive numa era que tudo é otimizado pra gente continuar consumindo. Vídeos curtos, dopamina rápida, comparação constante, tudo é feito pra gente continuar consumindo e não parar nunca. Quem nunca ficou horas rodando a For You do TikTok, ou o Reels do Instagram, ou até os Shorts aqui no YouTube? Mas o nosso cérebro, ele não foi feito pra viver só de recompensas. E é isso que a gente tem feito pelo menos nos últimos 5 anos sem parar. Sim, desde o início da pandemia. Nosso cérebro, pra ele continuar produzindo, continuar funcionando, ele precisa do processo, não só do estímulo. E criar algo do zero exige paciência, exige erro, exige constância. E é disso que a gente está nesse estado no momento. Isso devolve pro cérebro humano aquilo que a internet tirou, a sensação de profundidade. E você acredita que isso ajuda até na sua autoestima? A gente buscou tanto atividade física como autoestima, o corpo perfeito, roupa bonita, maquiagem, e uma atividade manual pode te ajudar nisso. E eu não estou eliminando todo o resto, que fique claro, o nosso cérebro precisa de um conjunto de coisas. Isso daqui não é uma coisa única, exclusivamente. A atividade manual não vai salvar sua vida, ela vai te ajudar. Mas por que isso impacta na autoestima? Porque quando você faz algo do zero e você finaliza aquilo, o seu cérebro acredita que você consegue criar. Ele tem aquela sensação de, eu sou capaz de produzir algo que não existia. E isso é muito importante para o cérebro humano. E é por isso que os hobbies manuais ajudam tanto as pessoas com ansiedade, com burnout. E, gente, isso não sou eu que tô falando, tá? São psicólogas, estudos, isso não são fontes vozes da minha cabeça. Tudo isso envolve o desenvolvimento das coisas, envolve você fazer coisa por coisa, o processo. E o nosso cérebro está precisando, nesse estado, urgentemente de processos. Aí que tá. E por que parece um vício se a gente tá tentando sair da dopamina rápida, das coisas que nos viciaram nos últimos anos? Não é um vício químico, é o nosso cérebro entendendo que aquela atividade nos faz bem de alguma forma. O nosso cérebro, ele gosta do que traz calma, traz controle, traz sentido. E os hobbies manuais, eles trazem tudo isso. Porque entra naquilo que eu já falei pra vocês, o estado de fluxo, você criar uma coisa do zero, são muitas coisas que envolvem o hobby manual, e o nosso cérebro entende que aquilo faz bem, e a gente tem a impressão de que é um vício. Mas na verdade não é um vício, é só a vontade de continuar fazendo aquilo que nos faz bem. Esse assunto é muito complexo, ele envolve criatividade, ele envolve neurociência, ele envolve muitas coisas. Quero deixar muito claro aqui pra vocês que os hobbies manuais, eles não são só uma moda. Claro que eles estão muito em alta agora, porque a gente continua consumindo demais. Mas eles são nosso cérebro pedindo socorro. Então, se você pode criar, crie. A gente precisa lembrar quem a gente é fora da tela, sabe? Porque a gente tá com uma mania de achar que tudo que a gente vive é dentro de uma tela. E eu vou falar pra vocês isso como uma pessoa com 13 horas de tela por dia. E uma coisa que eu sempre falei, antes mesmo de eu falar de criatividade, hobbies manuais, etc, é que a gente não podia deixar a vida passar. E isso tava acontecendo. E os hobbies manuais vieram pra nos lembrar de que as coisas precisam ter um tato, sabe? A gente precisa fazer as coisas e não simplesmente deixar as coisas acontecerem, deixar a vida acontecer enquanto a gente fica olhando a vida dos outros pela tela. E eu acho que no fundo tudo isso é só uma sensação de casa, sabe? É só a gente tentando voltar a ser quem a gente sempre foi quando criança, é ser criativo, é ser uma pessoa que entende das coisas, que tem calma para realizar os processos. São muitos dados e estudos que mostram a importância dos hobbies manuais. Então não ignore essa sua vontade de fazer um journal, essa sua vontade de fazer um diário. Começa escrevendo, não precisa de tudo como tá na internet. Você pode começar com um caderno básico, um caderno simples, escrever as suas coisas, fazer do seu jeito e criar. Nós precisamos voltar a ser criativos e não apenas copiar aquilo que está acontecendo no mundo. E é isso, amigas. Se criar te salva um pouquinho todos os dias, já comenta aqui embaixo que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Beijos, tchau! Não esquece de me seguir nas outras redes, se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Beijo!